5 passos para você começar a investir na Bolsa de Valores. Eu vejo muitas pessoas querendo começar a investir, mas têm sérias dificuldades, não sabem por onde começar. Então eu estou fazendo esse vídeo para ajudar você a dar o primeiro passo. Vou te mostrar 5 itens, 5 passos que você precisa ir cumprindo para conseguir assim começar a investir e ter sucesso ao longo da jornada como investidor. Primeiramente, eu peço que você já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal para receber os próximos conteúdos que eu vir a postar aqui. Bem, quais são então esses 5 passos que você precisa fazer para começar a investir o seu dinheiro de forma tranquila, de forma que você consiga atingir os seus objetivos? O primeiro passo é você ter conta em uma corretora. Então, caso você ainda não tenha conta em uma corretora de investimentos, você vai ter que abrir para conseguir fazer assim os seus investimentos. Em qual corretora eu devo abrir conta? Muita gente tem essa dúvida. Qual que é a melhor corretora? Qual que eu devo utilizar para começar a investir? O que eu sempre sugiro para as pessoas que vêm me perguntar isso? Eu sugiro você começar numa corretora que não cobre taxa de corretagem. Porque como você está começando a investir, provavelmente você ainda não tem um patrimônio muito alto. Você está começando com pouco, vai começar lá com 200, 300, 500 reais por mês. É o que a maioria das pessoas começam a investir. Então você ter o custo da taxa de corretagem logo de início vai afetar, não vai permitir assim que o seu patrimônio ele comece a crescer de uma forma tão rápida. Então eu sugiro você começar por uma corretora que não cobre essa taxa. E aí a gente tem a corretora Rico, que é uma corretora que eu utilizo, ela me presta um bom serviço e ela não cobra a taxa de corretagem. Já falando de corretoras que cobram a taxa de corretagem, que prestam um serviço melhor, a gente vai falar da XP Investimentos e também do BTG. Essas duas corretoras eu ouço falar muito bem, elas são corretoras que prestam um bom serviço para os seus clientes, mas em contrapartida elas cobram as taxas de corretagem. Então o primeiro passo que você precisa fazer é abrir conta em uma corretora de investimentos. Caso você tenha insegurança, você acha que isso é inseguro, faz o seguinte teste. Abre conta em uma corretora e transfira lá o que for 10, 20, 50 reais e deixa o dinheiro parado por um mês para você ter essa segurança, você ver que o dinheiro ele não vai sumir lá da conta da corretora. É muito seguro. Atualmente a gente tem uma série de leis e as corretoras elas precisam cumprir junto à CVM e o seu dinheiro ele não vai sumir lá da corretora. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, o primeiro passo é você abrir conta em uma corretora. O segundo passo é você definir o seu perfil de risco. O que é o perfil de risco? Quando você for abrir conta na corretora, quando a conta já estiver aberta, no seu primeiro acesso, a corretora vai te pedir para cadastrar o seu chamado Suitability, que se chama lá o cadastro na corretora, que você vai responder a um questionário, umas questões lá de escolher as questões, onde vai ser definido lá o seu perfil de risco. Então você vai ter lá conservador, moderado, agressivo e dependendo das suas respostas nas perguntas, a corretora vai liberar ou não alguns tipos de investimentos para você de acordo com o risco. Esse risco vai ser de acordo com aquelas perguntas que você respondeu. Mas basicamente eu gosto de separar os investidores em 3 níveis de risco: o conservador, o moderado e o agressivo. Quais são as 3 diferenças entre eles? Essa definição ela veio lá do livro Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, onde ele faz essa separação nesses 3 níveis. O investidor conservador ele vai ter mais renda fixa na sua carteira. Por que ele vai ter mais renda fixa? Porque a renda fixa ela tem uma volatilidade menor do que as ações e como as pessoas que estão começando a investir, elas nunca provavelmente investiram em ações que tem o sobe e desce, a volatilidade lá todo dia, essas pessoas se colocarem logo de cara todo o seu capital na renda variável, elas podem se assustar e acabar vendendo na baixa caso aconteça alguma crise no mercado financeiro. Por isso que você, sendo conservador, você vai ter 75% da sua carteira em ativos de renda fixa, para assim você sentir menos o efeito das oscilações de preço dos ativos de renda variável e ao longo do tempo você vai ganhando musculatura, você vai avançando para o investidor moderado. Qual que é o sentido do investidor moderado? O investidor moderado ele vai ter 50% da carteira de investimentos dele em ativos de renda fixa e 50% em ativos de renda variável. Então, em relação ao conservador, ele já aumentou em 25% o percentual da carteira em renda variável. Agora ele tem metade em renda fixa e metade em renda variável. Agora, o terceiro nível é o investidor agressivo. O agressivo ele vai ter 75% da carteira em renda variável e apenas 25% em renda fixa. O que a gente pode observar aqui? Nunca você vai ter 100% da sua carteira em renda fixa e nem 100% da sua carteira em renda variável. A pior coisa que pode acontecer no mercado financeiro, nos investimentos, é acontecer uma crise onde o mercado cai lá 30%, 40%, 50%, como aconteceu em 2020, e você não ter caixa, você não ter ativo lá em renda fixa com liquidez
para poder comprar ações baratas, ações na baixa. Porque nesses períodos de crise, quando o céu está temporal, quando está caindo raio, dando vento forte, são as maiores oportunidades para você comprar ações com preço baixo, com relação de preço sobre valor patrimonial baixo. Você consegue comprar ações por menos do que os sócios investiram naquela empresa. Então você nunca deve ter 100% dos seus ativos em renda variável, porque isso é um risco, ainda mais se você está começando a investir agora. Então o segundo passo que eu falei aqui é você definir o seu perfil de risco. O terceiro passo é você conhecer as classes de ativo que existem no mercado financeiro que você pode estar investindo. Eu gosto de falar que o mercado financeiro tem uma infinidade de oportunidades para você fazer dinheiro, para você investir. Então, quais são as principais classes de ativo que a gente tem no mercado financeiro? A gente tem as ações brasileiras, você pode comprar pelo seu home broker na corretora. A gente tem ações americanas. A gente tem também fundos imobiliários aqui no Brasil, que é uma excelente forma de você conseguir lá aluguéis mensais, renda passiva. A gente tem os REITs, que são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, que você vai ter que abrir uma conta em corretora lá nos Estados Unidos para conseguir comprar esses ativos, esses REITs. A gente também tem a renda fixa, a gente tem commodities metálicas, a gente também tem criptomoedas. Então você precisa entender o funcionamento dessas classes de ativo, para assim você entender quanto da sua carteira você vai direcionar para cada uma dessas classes de ativo. Nas próximas semanas eu vou fazer mais vídeos onde eu vou entrar em detalhes em cada uma dessas classes de ativos, te explicar as características, o nível de risco e assim você vai saber tomar as melhores decisões para investir o seu dinheiro. O quarto passo é você saber diferenciar um bom de um mau investimento. Uma boa empresa, ela nem sempre é um bom investimento. Por que isso acontece? Uma boa empresa, todo mundo sabe que é uma boa empresa, logo todo mundo quer ser sócio dessa empresa. Então, como a demanda por essas boas empresas ela é alta e a oferta de ações é a mesma, o que acontece? A oferta é a mesma, demanda alta, o preço ele vai subir. Então, muito dificilmente você vai ver uma grande oportunidade nessas boas empresas. Quer ver um exemplo muito comum? As ações da Magazine Luiza, desde 2015 até 2021, elas subiram lá, se multiplicaram várias e várias vezes. Porém, agora em 2021, quem comprou fez um mau negócio, porque todo mundo sabia que a Magazine Luiza já era uma boa empresa e as ações já tinham se valorizado. Então, quem comprou na expectativa de que o retorno passado iria se repetir no futuro, fez um mau negócio. Tanto que nos últimos 2 meses, se você for olhar o gráfico, as ações da Magazine Luiza caíram mais de 70%. Isso quer dizer que se você investiu R$1.000 na Magazine Luiza, hoje você tem em torno de R$300 apenas. Eu vi muita gente, investidor lá iniciante, que não tinha conhecimento, que não foi buscar conhecimento, foi lá e comprou a Magazine Luiza apenas por conta de dicas de amigos, aquele amigo lá que comprou a Magazine Luiza 3, 4 anos atrás, fez um excelente negócio e essa pessoa achou que se comprasse agora, esse retorno ele iria se repetir. Aqui a gente já pode falar uma excelente questão que você tem que ter atenção. Retornos passados não são garantias de retornos futuros. Os retornos futuros de uma empresa vão vir dos lucros futuros que essas empresas elas virem a gerar. Então esse aqui é um assunto também para um próximo vídeo que você vai precisar entender. Então, quando que você faz um bom investimento? Como que você encontra um bom investimento? Isso vem através de uma estratégia muito clara, saber por que comprar, do porquê manter e por que vender uma ação. Mas basicamente você faz um bom investimento quando compra muito valor com pouco dinheiro. E essas maiores oportunidades de comprar muito valor com pouco dinheiro acontecem justamente nas crises. E é por isso que você precisa ter caixa de oportunidades para conseguir comprar dos pessimistas e vender para os otimistas futuramente. Então, o quinto passo é você diversificar. O que seria a diversificação? Todo investimento ele tem períodos de alta e períodos de baixa. A diversificação vai diminuir o seu risco e aumentar o seu retorno em relação ao risco. Isso vai te manter no jogo, porque a gente não quer ter o maior retorno, a gente quer estar vivo no longo prazo. De nada adianta eu ganhar 100% no retorno em um ano e no outro ano seguinte eu perder tudo. O gerenciamento de risco ele também é importante. E o gerenciamento de risco ele vem através da diversificação, de você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Porém, a diversificação é muito importante a gente salientar. Tem muita gente que tem um conceito errado sobre a diversificação. Acreditam que vai diminuir o retorno, ou então acreditam que a diversificação significa você ter várias ações numa mesma carteira. Não é assim que funciona. Quer ver um exemplo muito comum? Se você tem ações do Itaú, do Bradesco e do Santander, muita gente acredita que está diversificando, porque tem 3 ações que são do mesmo setor, mas você tem participações em 3 bancos diferentes. Porém, essas 3 empresas elas estão no mesmo setor financeiro aqui no Brasil.
Então, se acontecer alguma regulamentação, se o governo aumentar o imposto sobre o setor financeiro, essas três empresas elas vão ser impactadas diretamente. Então, você tem investimentos altamente correlacionados, que a gente se chama em termos técnicos. Então, a diversificação vem de você ter investimentos com baixa correlação. E a baixa correlação está justamente em classes de ativo. Então, se fosse resumir a diversificação em apenas uma frase, seria ter várias classes de ativo na mesma carteira. Essas classes de ativo elas vão ter baixa correlação entre si, então, e o resultado da sua carteira vai ser uma correlação perto de zero. Isso significa uma correlação perto de zero, que não há dependência entre as classes de ativo. E quanto menos dependência há entre as classes de ativo, menos a sua carteira depende de apenas uma classe de ativo para ela performar bem. Então, uma ótima maneira de você conhecer, diversificar os seus investimentos é através dos ETFs. E esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Então eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe o seu like aqui para o conteúdo chegar para mais pessoas e assim você vai estar compartilhando, gerando valor para outras pessoas também. Então eu te espero aqui no próximo vídeo. Esse vídeo aqui a gente falou sobre 5 passos para você começar a investir. Vai lá, executa, depois me manda um direct lá no meu Instagram. Meu Instagram é Christian_Investor, me mandando um feedback de você assistiu esse vídeo, colocou em prática e está já dando o seu primeiro passo nos investimentos. Então eu te espero no próximo vídeo, tamo junto, é só o começo.